Pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai entrar no quinto texto do nosso material de gestão do agronegócio, que é o que é o texto do Fernando Homem de Mello, que fala sobre a política comercial brasileira e o protecionismo dos países industrializados. O que fazer? Né? Esse artigo é mais no sentido da gente discutir um pouco sobre essa questão do protecionismo, né? Porque é algo que afeta muito o comércio exterior e, consequentemente, também afeta o mercado interno, né? Então, acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do protecionismo e depois a gente vai fazer uma atividade para eu pegar a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre essa questão. Então, é um texto relativamente curto, mas que dá para a gente ter um bom panorama. Né? Bom, o Brasil está inserido em um mercado internacional protecionista. Não tenham dúvida desse tipo de questão. Eu estou falando em relação, veja, não são todos os produtos, tá? O texto é exclusivamente, a gente está pensando em produtos de origem agropecuária, né? Então são as nossas exportações de carne, açúcar, algodão, as nossas frutas e assim sucessivamente. Então esse mercado internacional, que tem vários países que produzem os mesmos produtos, né, que nós, só que em lugares diferentes, com tecnologias diferentes, com produtividades diferentes, então, consequentemente, são os nossos concorrentes no mercado internacional. Então, eles produzem e muitos importam também. Né? E aí, isso daí acaba causando que, em determinadas situações, você tem esse protecionismo. Né? Por que ele é considerado ruim, segundo o Fernando Homem de Mello? É por causa da desvalorização que ele vai causar na atividade agropecuária, principalmente nos países em desenvolvimento. Né? Como é o caso no Brasil, pessoal, os países que estão aqui no hemisfério sul. Ele protege normalmente os países do hemisfério norte e desvaloriza os países do hemisfério sul. Mas por que existe essa desvalorização? Em que sentido é essa desvalorização? Desvalorização de preço mesmo. Porque se você tem um custo de produção que lhe permite vender por 10, é o seu custo, você tem que vender pelo menos por 10. Só que o governo diz, não, tudo bem, venda por 5, os outros 5 eu vou depositar na sua conta, eu vou bancar através de um subsídio. Então você coloca o produto no mercado por 5. E aí força com que os outros países, para conseguir exportar, eles tenham que... Esse é o preço máximo que vai poder ser praticado no mercado. Né? Então, você tem uma distorção. Essa redução de preços, essa prática de redução de preços é ruim para quem produz e precisa exportar e não recebe subsídios. Bom, uma questão importante é que existe a OMC, que é a sigla da Organização Mundial de Comércio. Ela foi criada em janeiro de 95, ela substituiu o GATT, que é a sigla de Acordo Geral de Tarifas e Comércio, e a OMC trabalha para regulamentar o comércio entre os países membros. O Brasil é um dos países membros, quase todos os países, né, que são membros, os grandes países todos são membros do OMC. E ali, ela além de regulamentar como é que vai ser o comércio entre os países, ela tem uma forma também de fazer negociações, acordos comerciais, acordos bilaterais de comércio, e também serve para resolução de conflitos, porque existem os conflitos, principalmente quando você tem países que se sentem prejudicados por práticas de outros países. Né? Então, a OMC se considera que ela tem dado uma sua contribuição para reduzir o protecionismo
entre os países mundialmente. Né? Bom, aí alguém pode perguntar, poxa, mas se o protecionismo é algo ruim, se ele causa distorções nos preços, por que existem alguns países que insistem tanto em proteger as suas agriculturas? Eles não estão vendo o quanto eles estão prejudicando os outros países? Bom, em última instância, a grande resposta para esta pergunta, por que eles protegem, basicamente é que eles estão protegendo e se preocupando com os seus produtores. Cada um olha para o seu país, para a sua população, para os seus produtores. Entendeu? Eles sabem que os produtores locais eles precisam de renda. E se não houver o subsídio, eles não vão ser competitivos, consequentemente vão ter dificuldades em se tornar, em se permanecer no negócio e podem vir a ter que sair da atividade e ficar sem renda, o que seria muito ruim para o país. Então é isso, é garantir um nível mínimo de renda dos agricultores. E aí, para isso, você coloca outras fontes, né? Outros motivos para proteger. Né? Por exemplo, você fala, não, eu preciso ter uma segurança, uma oferta mínima de alimentos. Porque se esse pessoal não consegue competir, ele sai da atividade e aí ele não produzem mais, por exemplo, vou parar de produzir arroz, vou parar de produzir feijão, significa que eu vou ter que importar tudo o que eu consumir. E aí eu vou ficar dependente dos outros países e eu não quero isso. Então isso daí é uma... A segurança na oferta de alimentos é um dos motivos que normalmente são colocados, né? Tanto alimento como matéria-prima, né? Veja, existe uma questão nos países desenvolvidos que é diferente do Brasil, porque no Brasil a renda é muito desigual. Então você tem gente que ganha 1.000 e tem gente que ganha 30.000, tem gente que ganha 100.000 e assim tem diversos casos, né? Dependendo de que ocupação você faça. Agora, nos outros países, a diferença da renda entre as ocupações não é tão grande. Então você pode pensar, pô, mas um pedreiro e um médico, um ganha 1.000, o outro ganha 30.000. Nos outros países não necessariamente, é bem menor isso daí, é bem menor essa diferença. Né? Isso nas atividades dentro da cidade. E quando você compara os salários, o nível de renda da população urbana com a população rural, também você vai ver que elas não podem se distanciar muito. Quem mora no meio rural dos países mais desenvolvidos, eles querem ter a mesma qualidade de vida das pessoas que moram na área urbana. Né? Aqui no Brasil ainda tem essa história de que você às vezes morar no meio rural, lá você é mais desprovido e efetivamente é desprovido da maior parte das coisas, você não tem uma internet boa, às vezes você pode ter dificuldade de ter acesso a alguns serviços e assim sucessivamente. Então é melhor morar na cidade do que morar no meio rural, eles imaginavam. Então, lá nesses outros países, eles exigem, eles têm força política e eles exigem ter paridade. Porque se isso não acontecer também, é um processo natural de saída do meio rural para ir para o meio urbano. Então, e quem é que vai ficar no meio rural? Alguém precisa ficar, alguém precisa produzir. Então, você tem toda essa diferença, essa menor desigualdade. Então, consequentemente, os países têm maior preocupação com as rendas dos produtores. E, basicamente, a União Europeia. Todos os países do hemisfério norte, né? Os Estados Unidos são protecionistas, o Japão, a União Europeia é muito protecionista, mas em termos assim, de maiores protecionistas é a União Europeia e os japoneses. Os Estados Unidos ficam atrás da União Europeia e do Japão, né? Pelas suas características. O Japão é uma ilha,
ela tem dificuldades de ter uma atividade agropecuária forte ou grande, né? Não tem área, não tem nem área. Então, ela precisa dar uma manutenção para aqueles que se dedicam às atividades agropecuárias. E a União Europeia, essa daí segue na mesma linha de raciocínio. Não é questão tanto de área, mas é a questão de você ter mais a parte da segurança alimentar. Bom, e aí existe o protecionismo, e aí como existe esse protecionismo, você vai ter as distorções. Por exemplo, você tem redução das importações, você tem redução das quantidades consumidas, porque se importa menos, você tem um aumento de oferta de exportações, quando na verdade as exportações mundiais deveriam ser menores, mas ela tem um aumento de oferta, por quê? Porque as pessoas que não são competitivas conseguem colocar os seus produtos no mercado. Esses países que exportam, eles acabam e não têm os subsídios, eles acabam tendo uma redução das suas exportações, né? Eles são os países prejudicados, digamos assim. Então eles deveriam exportar muito mais, só que eles não conseguem porque os outros países estão protegendo seus produtores. E além dele não conseguir exportar, ele ainda vai acabar recebendo produtos, ele vai ter um aumento das importações. Porque vai chegar um produto, às vezes mais barato, porque está subsidiado, e aí então ocorre a importação. Então você vê, a quantidade de distorções é diversas. E aí são diversas. E os fluxos de comércio, consequentemente, eles acabaram se invertendo, né? Então quem devia estar exportando, na verdade está importando. Quem devia estar importando, na verdade está exportando. Quer dizer, uma completa mudança nos fluxos de comércio devido a esse desajuste nos preços, né? Os preços não são definidos livremente dentro do mercado. Bom, e o que ia acontecer, segundo os estudos que são realizados, se essas tarifas fossem zeradas, todas as tarifas fossem zeradas? Se lembre que recentemente ocorreu uma proposta, né? Já começaram as assinaturas, ainda está no processo que ainda leva algum tempo, mas de um Brasil e a União Europeia, né? De eliminar algumas tarifas ao longo do tempo, de fazer um acordo, né? Um acordo de comércio forte. E o que aconteceria então se essas tarifas fossem eliminadas e o que passasse a valer fosse o livre comércio? Bom, no geral, para grande parte dos produtores, vai ser um aumento dos preços dos produtos que eles vendem, entendeu? E o texto, inclusive, traz essas informações, né? Ele coloca lá, tem uma tabela, a tabela 1. Ele divide a tabela 1 entre a liberação parcial e a liberação total. Então você vai ver que tem poucos produtos, existem alguns produtos que o preço diminuiria, mas a grande maioria você iria ter realmente um aumento dos seus preços, né? E aí, consequentemente, você eliminaria essas distorções do comércio mundial. Para a gente seria efetivamente um ganho muito grande, né, para a gente, nossos produtores, porque eles receberiam mais por aqueles produtos que eles exportam. Então, seria uma política bastante desejada pelos nossos produtores. Tá, mas isso daí é uma questão ainda a se resolver. Demanda tempo, demanda muita negociação, muito tempo. Enquanto isso, o que o Brasil pode fazer para compensar os seus agricultores? Bom, segundo o autor, ele coloca um conjunto de opções, mas sempre essas opções elas têm as suas críticas, tá? Tudo tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Por exemplo, na questão de você compensar a agricultura e numa situação de não haver livre comércio. Bom, então vamos tarifar.
eles não estão importando, eles não estão vendendo, os fluxos não estão invertidos, e às vezes a gente exportar, a gente não está importando, pronto. Então a gente vai colocar uma tarifa nas importações. Para vender para nós vai ter que pagar um imposto, sei lá, 5%, 10%, 15%, depende de diversos fatores, depende do produto, depende da época do ano, seja como é que for. E aí esse imposto, ou essa tarifa compensatória, se reverteria para o setor agropecuário. Essa daí então seria uma possibilidade. Naqueles produtos que sejam de situações mais complexas, que efetivamente esteja quebrando todo o setor, aí não tem jeito, aí na OMC e fazer uma representação por aquele país. Os processos na OMC são demoradíssimos. O Brasil entrou em 2002 com uma representação contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam bancando seus produtores de algodão com subsídios elevados, e o resultado só saiu em 2014. 12 anos de negociação, de idas e vindas até a situação se resolver. Né? Nem todo mundo consegue aguentar por 12 anos, né? Até uma determinada situação se resolver. Mas é isso. É um processo custoso, cansativo, lento, mas que se resolve. E aí é uma forma. É fazer as representações e negociar junto lá da OMC como é que se faz. É para isso que a OMC serve, né? Para mediar os conflitos que vão existindo, visando reduzir os protecionismos dos países. Agora é óbvio que isso daí também tem seus lados negativos, né? Então, quer dizer, eu tenho uma distorção de preços no mercado internacional. No momento em que eu coloco as tarifas, eu estou aumentando as distorções, na verdade. Eu não estou diminuindo as distorções. Né? Eu estou complicando mais a situação. Mas do ponto de vista dos produtores, eles iam ser favorecidos, né? Porque tentaria dificultar as importações, facilitar as exportações. Esse recurso advindo dessas tarifas protecionistas, elas iriam ser revertidas por setor. Então, é uma questão a se pensar. Além do que, os preços no mercado doméstico iam aumentar, né? Porque as tarifas você coloca uma tarifa limitando as importações, então significa que vai ficar mais caro para aquele país comprar aquele produto. E aí então você vai ter uma situação de aumento dos preços aos consumidores daquele país. Então, é isso. Tudo tem ponto positivo, tudo tem ponto negativo, né? A sociedade precisa fazer essa análise. Agora, o importante é ter atenção com relação a essa questão dos impactos do protecionismo. Para a União Europeia, por exemplo, as nossas mangas aqui do Vale do São Francisco, elas não são tarifadas. Esse acordo que vai existir, que estão procurando assinar, para a manga não afeta em nada, porque a tarifa de importação que a União Europeia é zerada. A União Europeia não tem essa tarifa. Para a uva tem. E dependendo do período do ano, essa tarifa é mais alta ou ela é mais baixa. Mas existe a tributação. E aí se tem a perspectiva também de chegar a zerar. Parece que até rapidamente, assim, não é um processo gradual não. Já depois de assinado tudo certo, é zerar a tarifa de importação para uva. Ajudando, então, ajudaria o setor que é prejudicado no momento das exportações, porque fica mais caro, principalmente em determinados períodos, porque a União Europeia tenta proteger os seus produtores locais também, né? Ela não pode deixá-los quebrar por causa da questão que eles precisam ter renda também. Bom, pessoal, então essa é a parte do protecionismo. A gente termina hoje
essa introdução, uma parte introdutória, revejam lá o programa do curso, e aí a gente já vai iniciar a outra parte, né? Que aí começam questões mais técnicas. Né? O que a gente fez até agora foi grandes discussões de grandes temas importantes, para vocês terem uma ideia da importância do agronegócio brasileiro. Ok? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço para vocês. Tchau!